Sejam todos bem-vindos, né, à reunião. Bom dia a todos. A gente vai falar sobre o planejamento do segundo bimestre. Nesse segundo bimestre, o que a gente pode alinhar para melhorar, né, o nosso trabalho. Agora há pouco eu mandei para vocês um e-mail sobre ações para o fortalecimento da convivência democrática no ambiente escolar. A secretaria, ela fez um planejamento, ela tem inclusive um documento orientador que eu encaminhei para vocês aí, que para vocês baixarem aí no computador, e tem lá estratégias de fortalecimento de cultura de paz, né, para disseminar paz, respeito, harmonia nas escolas, né, por conta do que aconteceu aí esses dias. Então eles gostariam, eles estão solicitando que haja um trabalho nas escolas de 11 de maio até o dia 16 de junho, e no dia 17 de junho, que é um sábado letivo, vai ser a culminância desse projeto. Então eu gostaria que vocês entrassem, lessem com bastante atenção esse documento orientador para desenvolver as atividades que falam lá nesse período, né? E no sábado letivo eu vou pedir para vocês tirarem fotos do evento, postar nas redes sociais, marcar a secretaria também, mesmo desses eventos aí que forem acontecendo ao longo do mês, né? Para que vocês vão divulgando essas ações, tá bom? Outra coisa sobre a progressão parcial. Ontem a secretaria encaminhou um e-mail de várias escolas com o nome de vários alunos que estão de progressão parcial. Eu entrei na planilha de acompanhamento escolar e vi que alguns nomes aparecem lá, outros não. Eu vi que tem alguma coisa lá que precisa ser ajustado. Eu coloquei, tá? Ainda faltam 3 escolas que eu vou terminar depois da reunião. Eu coloquei na planilha os nomes dos alunos que a secretaria encaminhou. Ele diz que não foi encerrado no CEDINE, então caso tenha feito a progressão desses alunos, a secretária tem que encerrar no CEDINE né, o aluno, e aí para poder concluir isso. E no ano passado, no memorando 4, tinha vindo a orientação para que o professor do ano passado deixasse atividades de fevereiro a outubro, e até outubro teria que terminar com a progressão parcial. Agora, no primeiro bimestre, né, no caderno, no calendário do pedagógico, ele já trouxe outra orientação que pode antecipar se você quiser. Só como que vai antecipar isso? Não é diminuindo o número de atividades. O aluno terminou a atividade do mês de fevereiro, você já dá de março. Terminou de março, já dá de abril. Terminou de abril, já dá... E assim, terminou e já vai dando outra. Não precisa usar o mês inteiro para que você faça as atividades. Ele terminou umas atividades, você já pode entregar o próximo pacote. O importante é terminar essas atividades até outubro. Se o aluno der conta de terminar até o primeiro semestre, beleza, encerra e passa a régua. Agora, se ele não conseguir, pelo menos até outubro, ele tem que terminar essa progressão parcial. E aí uma especialista entrou em contato comigo que ela está tendo problemas porque tem professor do ano passado que não deixou atividades para esse ano. Aqueles dias de planejamento em dezembro era para ter feito essas atividades e não foram feitas, né? Porque a escola deveria estar, né, tumultuada, resolvendo a situação do aluno, fechamento do ano letivo. Então, teve professor que não deixou. O que ela vai fazer agora? Não sei, gente. Eu penso que quando eu estava na escola, eu tinha um arquivo no computador de todos os trabalhos e atividades que os professores aplicavam, eu sempre guardava na pasta do computador comigo. Só que agora tem a BNCC, então mudou. Então, eu não sei, uma ideia seria utilizar os mapas, ou pedir para o professor atual, que ele não vai querer fazer, porque de acordo com a legislação, quem tinha que ter feito isso era do ano passado. Então, aí você tem que ver na sua escola qual que é a melhor estratégia para você resolver essa questão. O importante é que o aluno tenha atividades do ano passado, tenha atividades, assista aí links e faça avaliações para concluir esse componente curricular que ele foi reprovado no ano passado.
tá bom? E aí, o que vocês acharem melhor, conversa com o analista da sua escola para tentar achar uma estratégia, ou conversa em particular lá com a gente, para a gente tentar arrumar uma solução. Mas tem os mapas, o que eu não sei, eu acho que é muita coisa, mas é uma ideia, né? A gente selecionar algumas coisas do mapa, não sei. Vamos pensar em alguma coisa nesse sentido. O importante é que a gente consiga resolver essa progressão desses alunos, tá bom? Como que vai funcionar? Eu vou falar tudo, gente. Depois no final eu abro para perguntas porque eu não consigo ver nada aqui, só consigo ver a tela, tá bom? Ana Maria, bom Oi, dia. Sou eu que gostaria de falar um pouquinho antes de você passar para o próximo assunto sobre progressão parcial, pode ser? pode, claro. Tá. Fala isso. Então, o que eu penso sobre a progressão parcial nessas sugestões que foram dadas, né, por você e alguns também colocaram no chat, são todas interessantes. Mas, no meu ponto de vista, o ideal seria vocês pegarem as avaliações diagnósticas ou as trimestrais, né? No caso do ano passado, porque o aluno está devendo conteúdo do ano anterior, e vocês poderão elaborar as atividades de acordo com as habilidades não consolidadas por esse estudante no ano passado, né? Caso o professor que está atuando esse ano não queira fazer esse diagnóstico com ele. E também eu acho que não, né, poderá ser parte de atividades extras que o professor faz. Então, ele pode fazer, sim, essa avaliação com os alunos, ou mesmo pegar os resultados do ano passado e elaborar as atividades para esse ano, que seria também uma ótima sugestão, né? Porque aí realmente vai trabalhar com aquelas habilidades não consolidadas. Porque pegar o mapa é muito interessante, mas não sabemos se são todas aquelas habilidades que os alunos ainda não consolidaram, né? Então, pode sim pegar o mapa como sugestão de atividades, mas baseado nas avaliações que ele, né, nas habilidades que ele ainda não venceu, né? Que aí eu acho que fica bem próximo do real. Nossa, excelente, excelente sugestão, Cecília. Até os mapas poderia ser material de estudo para ele, Com porque certeza. as avaliações diagnósticas foram feitas em cima dos mapas. Sim, E excelente sugestão. Eu gostei. Aí, fica aí a dica para vocês darem uma olhada aí na escola. Gostei ótimo. mesmo. Beleza. Aí, ô, Cecília, vai olhando aí o chat, se tiver alguma coisa que você quiser interromper aí, falar e comentar, tá bom? Porque eu não consigo Tá, joia. visualizar, tá? Pode deixar que eu olho para você. Tá bom, obrigada. Nada. E aí, gente, segundo bimestre, ele começou no dia 25 de abril e vai até 5 de julho. Agora em maio, né, teve só um feriadinho aí para nós na segunda-feira, que já foi. No dia 2 ao dia 6 foi a reunião de responsáveis, inclusive no dia 6, que foi aquela live, várias escolas fizeram a reunião de pais no dia 6 e os pais também assistiram a live e já aproveitaram, foi bem legal, bem produtivo nesse dia. No dia 17 é Dia Estadual contra a Homofobia e dia 25 é o Dia Nacional do Censo Escolar, que inclusive tem algumas informações do censo que vocês devem receber em breve aí com o Felipe. Em junho, nós temos no dia 8 Corpus Christi, e aí tem o recesso no dia 9, né? Tem o dia 5, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, que pode fazer um trabalho bem interessante aí na escola. Inclusive, eu encaminhei hoje para os diretores uma palestra online sobre o meio ambiente, bem interessante. Pedi para que o diretor divulgasse aí na escola para vocês, para os professores e para vocês. Quem assistir essa palestra, inclusive tem um material aí, algumas dicas, né, algumas ideias para fazer nesse dia 5, que eu acho que é importante a gente trabalhar o meio ambiente nas escolas. Dia 19 a 26, Semana Estadual de Prevenção às Drogas, né? No dia 17, que está em amarelinho ali, é o sábado letivo, que é a culminância daquele projeto que eu falei para vocês, que eu encaminhei o e-mail hoje, né, sobre a paz nas escolas. 28 de junho, gente, eu nem pintei coloridinho aí não. Até 4/7 já é o conselho de classe. Aí o que eu quero falar com vocês então? Nós estamos hoje no dia 11. Várias escolas organizam uma semana de avaliações, uma semana de provas. Eu acho interessante, eu acho que é legal ter isso, assim,
não sei, uma semana específica, mas se a gente tem ali o conselho de classe, que é dia 28, subentende-se que a semana de prova tem que ser antes dessa data para dar tempo do dia 28, meio que já está um pouquinho fechado aí a nota desse professor. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é fazer de 12 a 16 aí a semana de prova, se você tiver na sua escola, ou no módulo você reúne com os professores e discute isso com os professores. Eu gostava muito de fazer isso em módulo. Eu conversava com eles e definia a semana de provas junto com eles. Porque além da semana de provas, o professor ele não vai dar uma prova valendo 25 pontos. Ele tem que dar uma prova no máximo valendo 50% das notas. Da nota do mês, né, do bimestre. Então, que seja 12, que seja 10, o restante das notas ele tem que diluir ao longo do bimestre. E se ele deixa para a última hora é complicado. Então, orientar o professor para já ir fazendo exercícios em sala de aula, atividades avaliativas, avaliar trabalho em grupo, avaliar algum exercício dado em sala, ou até uma avaliação oral, não sei, como quiser. É aquilo que tiver aí, que for uma dinâmica dele, né, na sala, mas não deixando para a última hora, porque a gente sabe que fica corrido, né? Porque lá na semana do conselho de classe já é importante estar assim, meio caminho fechado aí essa nota, para facilitar. No dia, no dia 5 de julho, encerra o segundo bimestre. E dia 6 e 7, nós temos o planejamento dia escolar. Em escolas que tem EJA também tem recuperação aí nesse período. E mesmo o próprio professor, se quiser dar uma recuperação nesse período, ele pode também. No dia 10, de 10 de julho a 2 de outubro, inicia o terceiro bimestre. A gente tem uma semana aí de aula e depois um recessozinho, né? Se tiver algum calendário diferente do que está aqui, siga seu calendário, porque é o inspetor, né, que validou aí o calendário de cada um. Depois, de 1º a 5 de agosto, a gente tem a reunião do segundo bimestre, que é a entrega, né, de boletins aos pais. E como já estava previsto, né, o novo CEDINE, pelo menos um diretor me colocou que não conseguiu imprimir o boletim, né, o que já era de se esperar, porque o DED, além de inconsistente, ele ainda está em ajustes. Então, uma das opções dessa planilha foi da planilha de acompanhamento escolar, foi para resolver esse tipo de problema, né, para a gente não ficar amarrado nisso e até conseguir resolver essa questão. 15 a 18, Semana Estadual das Juventudes. Eu acredito que no dia 14 ali, no calendário de vocês, esteja como emendando o recesso, né? Mas eu não coloquei aí não, né? Coloquei só como dia 15, que é um feriado municipal, mas você vai seguir, lógico, o seu calendário. E aí, gente, no fechamento do DED, os especialistas, né, ele deve orientar o professor para realizar o registro no DED conforme a resolução 4055, que estabelece frequência diária dos estudantes, que ela deve ser inserida semanalmente. Aliás, na minha opinião, o ideal é diariamente, né? No horário da aula mesmo, ele já faria a chamada e já colocaria lá no sistema, porque ele trabalha em offline. Mas, pelo menos semanalmente, tem que ser arrumado a parte de frequência dos alunos no DED. Caso o professor falte, quem é responsável pelo DED é o especialista. Então, se o professor faltou e o PEUB foi para a sala, o PEUB tem que fazer a chamada, passar para vocês e vocês fazerem, colocar a frequência lá do que o PEUB fez na sala, né? Que com certeza deve ter sido um trabalho de leitura, porque ele não está habilitado a dar o conteúdo de um professor de física, de química, de matemática, de nada disso. Então, se o professor faltou, tem que ser colocado lá o PEUB que vai trabalhar a leitura, né? O projeto de leitura, e ele passa a presença para você, você já coloca no DED para não atrasar, não acumular. E aí nós sabemos que as aulas, elas têm, o professor, né, ele pode colocar arrumar o DED 5 dias úteis após o encerramento das atividades de cada bimestre. O nosso bimestre encerra dia 5, então ele tem até o dia 12, que são 12 dias letivos, né, porque o dia 6 e 7 é dia de planejamento.
então ele não é considerado. Então, fechar o DED até o dia 12. E aí, como uma organização pedagógica para vocês, desde o ano passado, eu sempre encaminho para vocês essa sugestão aí dos professores fecharem o DED no dia 5, que é o último dia, no último dia letivo. Se bem que neste bimestre, se ele quiser dar a recuperação no dia 6 e 7, ele ainda pode dar, e aí dá tempo de arrumar. E aí, para os especialistas conferirem o DED, tanto na frequência quanto na nota, eu coloquei como 10 e 11, porque o 6 e 7 é recuperação e é planejamento e é dia escolar. E o diretor, ele tem que conferir, no caso, dia 11 e 12. E aí encerra o DED no dia 12, com tudo arrumadinho, fechadinho, 100%. Isso aí, gente, é porque é importante vocês olharem o DED, tanto na frequência, que eu acredito que você já possa ir acompanhando ao longo do bimestre, como a nota você ficaria só para tomar conta, né, verificar isso no finalzinho. E o diretor, ele é que é o responsável geral aí por esse DED, então a cobrança é feita em cima dele. Então, se não estiver fechado o DED, eu não encaminho para o especialista, não encaminho para o professor, eu encaminho para o diretor o que aconteceu, por que não fechou. Porque a secretaria, no dia 12 mesmo, ela já me encaminha uma listagem falando quem não fechou e por que não fechou. Aí a gente, no dia 13, já tem que ir entrando em contato com as escolas para saber o motivo. Então, dia 12, que é o prazo final para o fechamento desse DED aí vocês fiquem atentos a essa organização pedagógica aí no final do bimestre, lembrando da importância de todos os alunos terem nota. Se o aluno está de atestado médico, nem que seja um 0, tem que aparecer na planilha. Ele não pode ter em branco. Tem que resolver todas as questões de todos os alunos aí no DED, tá bom? Ana Maria, Oi. Tem um questionamento aqui no chat. Pode falar. A escola 54.488. Ela está perguntando assim, o que fazer com o professor que só quer aplicar provas? Faz provas mensal, bimestral e recuperação. Então, eu vejo que isso é um momento de formação que deve ser feito no horário dos módulos, né? Eu acredito que esse professor não saiba que tem no regimento os vários tipos de avaliação que está escrito lá, né? Pode dar avaliação oral, escrita, atividade em grupo, exercício. Isso tudo tem no regimento de vocês. Eu sugiro que no horário de módulo chame alguém para dar uma palestra sobre avaliação, chame alguém para fazer uma formação com esse professor, porque a gente não faz aquilo que não sabe, né? A gente não oferece aquilo que não tem. Então, não julgo não, eu acredito que ele não saiba mesmo e cabe a nós, né, ajudá-los nesse momento na formação dos módulos coletivos, né? Uma dica que eu dou aí. Na resolução 4692 também está previstos diversos instrumentos para avaliação, né? Não Exatamente. Só a prova. Então lá também tem várias sugestões aí, pode até promover estudo, como a Ana Maria falou no módulo, sobre os diversos tipos, né? Diversos instrumentos de avaliação que nós temos. Com certeza. Eu penso que a gente tem que ajudar os nossos professores instruindo, né? E o módulo é para isso, na verdade? Sim. Tem mais um outro questionamento com relação às datas do DED, da Escola João Goulart Santiago Brum. Está escrito que a resolução do DED e na agenda do segundo bimestre está o fechamento dia 12 de julho. Isso mesmo. Mas o fechamento do DED pelo professor não é após 5 dias úteis do encerramento do bimestre? Ela está fazendo um questionamento. Então, a resolução do DED, está previsto isso. Então, vou voltar a falar aqui, ó. O encerramento do bimestre é no dia 5. O bimestre encerra, o término do segundo bimestre é dia 5. No dia 10, a gente está iniciando o terceiro bimestre. Só que pelo calendário pedagógico que veio, aqui está dizendo, lá na página 37, que o fechamento do DED referente ao segundo bimestre encerra 12/7. Tá aqui, ó. Lá no nosso calendário pedagógico. Então, dá uma lidinha e vamos seguir o que veio da secretaria, né? Por isso que eu
que eu coloquei aqui para vocês como sugestão essa organização pedagógica para dar tempo de todo mundo conseguir fechar com calma e analisar o DED. Mas o prazo final, segundo a Secretaria, é dia 12, no nosso calendário pedagógico, página 37. Aí depois vocês dão uma lidinha lá, tá bom? Mas um último questionamento aqui da João Ribeiro de Carvalho, está falando da questão da distribuição de notas no regimento. Não sei o que quis perguntar com isso. É porque no nosso, não sei também, mas a gente tem 25 pontos, não pode dar uma prova valendo 25, a gente tem que... Eu penso, gente, que a avaliação, talvez a gente fizesse até um dia só de estudo com vocês também, porque a avaliação é muito complexo. Esses dias a gente estava conversando lá na superintendência sobre isso também, porque a gente, primeiro que a gente está num dilema, né? A gente está vindo de 2 anos de pandemia, onde os alunos estão assim em um nível bem abaixo, né, do esperado. O currículo não veio adaptado, então nós na escola que estamos, vocês na escola e nós aqui estamos tendo que pensar em estratégias para adaptar esse currículo. Foi feito um trabalho no ano passado, mas é impressionante como o aluno desandou, né, nesses 2 últimos anos. Eles não têm paciência, eles não conseguem concentrar, ter foco. A parte de leitura e interpretação caiu muito. E fora isso, a gente tem a avaliação em si, porque a gente sabe que tem os nossos alunos que cada um aprende de um jeito diferente. Tem aluno que lendo aprende, tem aluno que ouvindo aprende. Tem aluno que tem dislexia, que tem inúmeras necessidades especiais. E a gente precisa ter o bom senso de conhecer o nosso aluno e pensar assim, como que ele aprende? Será que ele... Porque assim, se ele aprende através da escrita, eu tenho que contemplar com uma avaliação escrita. Se ele aprende ouvindo, se ele aprende falando, ele tem uma expressão boa, por que não fazer uma avaliação oral com ele? Então, na própria prova, tem que ter descritivo, tem que ter múltipla escolha, tem que ter para completar, tem que ter vários tipos de questões exatamente para contemplar os nossos alunos que aprendem de maneiras diferentes. Então, assim, eu penso que a avaliação e a aprendizagem são 2 coisas diferentes, mas que caminham juntas. E aí, cabe a gente ter esse discernimento de ajudar os nossos professores de como avaliar esse aluno e como transmitir esse conteúdo para esse aluno. Como aprender, porque a maneira de aprender está mudando também, né? Com essa tecnologia, fica difícil o professor com um quadro de giz e um giz na mão competir com o celular, com o computador, com o YouTube, com rede social. Fica muito difícil. Então, além de tudo isso, o professor ainda tem que criar estratégias para atingir esse aluno. Não é fácil ser professor nessa época que nós estamos vivendo, e muito menos ser especialista e muito menos ser diretor. Eu acho que a gente está vivendo num momento assim bem complicado e conturbado na educação, e eu penso que é nesse momento que a gente tem que trabalhar em equipe, que a gente tem realmente que pedir socorro, falar, olha, eu estou com um problema, vem cá, me ajuda, o que a gente pode fazer? E aqui são problemas pontuais, que eu já percebi, cada escola tem um problema diferente. Então, quando você tiver ou se tiver aí algum problema e tá precisando de ajuda, fala com a sua analista, entre em contato com a gente e que nós vamos tentar ajudá-los também. Vamos aí na sua escola e tentar ajudar, porque essa é a nossa função, tá bom? Mas não tá fácil mesmo não, eu acho que isso daí quem conseguiu uma solução, né, mágica para todo esse problema que a gente está vivendo, mas não existe. Eu penso que é trabalhando devagar e a gente conseguir chegar lá, né? Vamos ver. Mas estamos aí para isso. Ana Maria, oi, só falar. Uma última coisa, tem especialistas perguntando sobre lista de presença. Foi feita uma lista de presença? Não fiz a lista de presença, gente, eu sempre esqueço dessa lista. Eu fiz uma aqui, posso compartilhar? Ai, faz favor. Mas de qualquer forma, foi até bom falar isso, porque eu tô gravando essa reunião, sabe? E aí depois que terminar a reunião, eu vou editar e mando para vocês o link para que vocês, para quem não estiver assistindo ou não conseguiu entrar na sala, possa assistir depois, tá bom? Mas então coloca aí pra gente a lista de presença, faz favor. Tá, coloquei o link aqui, o pessoal já fazendo. Tá jóia.
Aí tem o dia escolar, que é dia 6 e 7, né? Os dias escolares são destinados ao planejamento e para auxiliar na organização das ações a serem desenvolvidas esse dia, a secretaria ela ainda vai encaminhar orientações para esses 2 dias. Assim que eu receber, eu encaminho para vocês, tá bom? Depois, gente, nós vimos que foi falado naquela nossa reunião, na primeira reunião que nós tivemos lá na Escola Venceslau Braz, nós falamos sobre os problemas foi observado desde o ano passado, e eu não sei se ficou bem claro isso para vocês, que nós estamos com um ano escolar que nunca é fechado, a maioria das escolas não consegue fechar no ano vigente. Professores especialistas, eles saem de férias em dezembro e não conseguem resolver a situação de todos os alunos. O aluno ele foi aprovado e nos documentos da escola consta como reprovado. E aí esse ano isso aconteceu e não foi nenhuma e 2 escolas. O aluno, o professor falou, olha, não precisa fazer nem os estudos independentes não, que você já passou. Aí quando o aluno voltou esse ano, o nome dele estava na série anterior porque ele tinha sido reprovado. E aí teve que reabrir o ano escolar de 2022 para arrumar isso. Os ajustes no plano de atendimento, que é uma coisa normal de acontecer, ainda mais ano passado que houve eleição, mudou o diretor. O DED, que está oscilando muito com esse abre e fecha para inserir nota e pelos motivos, né, citados aí acima. E professores de componentes curriculares que não reprovaram alunos. Então, para facilitar esse controle nosso, tanto da superintendência como dos diretores, porque toda essa responsabilidade aí cai nas costas do diretor, se ele não conseguir fechar esse ano escolar com todos os alunos resolvidos, cai na responsabilidade do especialista, que ele precisa dessas informações para que ele consiga dar um retorno para a família, consiga fazer um gráfico falando quais os componentes curriculares que mais alunos perderam média ou não, qual professor está precisando de um atendimento, porque quando o professor ele olha naquela planilha de acompanhamento escolar, ele bate o olho ali, ele fala, opa, só comigo que todo mundo perdeu média, então alguma coisa está errada. Então fica mais fácil da gente identificar aonde está o problema e como socorrer ao longo do ano, não ficando lá em dezembro para a gente tentar resolver isso daí. Então, após o fechamento do DED, eu tinha solicitado para vocês para que fosse preenchido aquela planilha de acompanhamento escolar. Muitos professores, eu sei que algumas escolas aí tiveram algumas reclamações, mas se a gente for pensar na prática, essa planilha mais soluciona os nossos problemas. Eu acredito que vocês estejam percebendo isso agora, né? Porque eu vejo inspetores falando para mim assim, nossa, eu tô indo lá na escola agora, já vou pontual, eu quero saber de tal coisa que eu vi na planilha. O analista, mesma coisa, olha, eu tô indo na escola já resolvendo problemas pontuais. Então fica, às vezes até a gente nem precisa ir na escola, né? Mas a gente só de olhar na planilha, eu já ligo para o diretor, para especialista e já falo, olha, eu vi isso aqui na planilha, tem como resolver, quer ajuda, quer que eu vou aí? Então facilitou, eu imagino, porque nós temos lá na superintendência, além das escolas que cada analista e inspetor acompanha, nós temos inúmeros projetos, né, como avaliação, como o GENG, como nossa, gente, é tanta coisa e vocês sabem melhor do que a gente, né, porque a gente encaminha tudo para a escola, GID, e são as analistas que acompanham isso também. Então é muito trabalho e a gente tem que criar estratégias que facilite o nosso trabalho. Então, essa criação aí desse gráfico que deve ter auxiliado muito vocês aí na reunião, inclusive para análise. Caso algum especialista não saiba fazer esse gráfico, entre em contato comigo, que eu faço uma vídeo só para explicar como fazer esse gráfico aí, que é bem simples também. O professor, ele pode, como eu falei, visualizar o desempenho da turma, tanto no componente curricular dele como nas demais. A gente consegue prever, eu vi que vários especialistas acrescentaram os componentes que não reprovam, beleza, essa planilha, gente, ela é para facilitar a vida de vocês e a nossa.
Aquilo que vocês acham que necessário colocar, coloque. Eu vi que muita gente colocou falta, ótimo, acrescentou outros componentes que não reprovam. Excelente. Eu acho que ela é funcional, ela tem que ser funcional, ela tem que bater o olho e resolver lá no final do ano o meu problema, como é que fica a situação desse aluno. Quem realmente passou de ano e quem realmente não passou de ano. Quem ficou realmente de estudos independentes, vamos colocar a listagem lá. Quem não foi aprovado nos estudos independentes, vamos colocar a listagem lá. Um problema também que a secretária sempre vinha para cima de mim quando eu estava na escola, era assim: Ana, a nota do DED não bate na planilha. Agora, eu pedi até para arrumar essa planilha depois que fechou o DED, para que a nota fosse a mesma. Mas mesmo assim, às vezes o especialista abre o DED, arruma a nota e muitas vezes não arruma na planilha. Então pode ser que ainda ocorra alguma divergência aí. Mas se ocorrer, a orientação que eu passava nas escolas, na escola que eu trabalhava, era: coloque no CIMAD a maior nota do aluno. Se a maior nota foi a do DED, põe a do DED. Se a maior nota estiver da planilha, põe a da planilha, para que o aluno não possa ser prejudicado de maneira alguma, né, com divergência de informações. E isso facilitou para a secretária, porque agora a secretaria ela tem instrumentos para conseguir fechar o ano letivo de 2022, de 2023 no ano vigente. Ela consegue regularizar toda a situação do aluno em dezembro, antes de entrar de férias todo mundo. Então, eu vi essa planilha como solução de problemas. E eu gostaria de deixar isso bem claro, por isso que eu estou explicando de novo para vocês, que essa é uma ferramenta que vai resolver os nossos problemas. Ah, isso aí é da Secretaria da Educação? Não é da Secretaria da Educação, mas a Secretaria da Educação, em reunião com a superintendência, ela diz o seguinte: vocês estão com vários problemas, vocês não estão fechando o ano no ano vigente, o ano escolar no ano vigente. Resolva o problema, crie alternativas para resolver esse problema. Então a secretaria, ela nos dá a carta branca para resolver o que tiver que resolver. Por isso foi criada essa planilha de acompanhamento escolar. E é lógico, nós contamos com o apoio de vocês, porque não é uma planilha a mais, é uma planilha para nós resolvermos os nossos problemas. Exemplo: essa listagem que chegou da secretaria com inúmeros nomes de alunos que estão de progressão parcial. Tem escola que até apagou a progressão parcial lá porque disse que não tinha aluno nenhum. Eu tive que criar novamente a coluna de progressão parcial e colocar os nomes lá, porque são nomes que talvez até para o especialista já esteja resolvido, mas para a secretaria não está. Então, há divergência de informações. Se não fosse a planilha, pensa na dor de cabeça. Nós teríamos que ir em cada escola para resolver cada questão dessa. E praticamente já foi resolvido. Eu já passei para vocês. Vocês já vão observar se os nomes que a secretaria mandou são os mesmos que vocês viram aí na sua escola. Se tiver a mais, vocês vão na secretaria para saber com a secretária que nomes são aqueles que a secretaria mandou, e vamos tentar resolver a situação desses alunos e fechar no CIMAD a situação dele, regularizar a situação dele. Então eu vejo já de cara que essa planilha veio para solucionar problemas. E eu espero que estejam auxiliando e solucionando para vocês também, porque para nós eu vejo como sendo positivo, eu vejo como prático e eficiente. E eu espero não estar causando problemas para vocês, e sim soluções, que é esse o objetivo da planilha. Tá bom? Ana Maria, Renata, só um minutinho. Fala com eles referente à cor. Ah, é verdade, Renata. Eu vi. Eu não sei se foi feito sem querer ou se na hora de mexer na planilha vocês tiraram aquela cor que a Renata que formatou aí para nós a planilha. Ela tinha colocado a cor. Para que isso? Para que a gente possa bater o olho e ver, opa, peraí, essa turma toda perdeu média, por isso que ela tá com uma cor diferente aqui.
Quando tem a cor, ela chama a nossa atenção. Quando está toda em branco, a gente não consegue visualizar realmente se o aluno perdeu média ou não. Então, gente, várias escolas eu percebi entrando na planilha que tiraram essa cor e deixaram ela em branco. Eu pedi até para Renata fazer um videozinho aí para eu ajudá-la a formatar novamente essa planilha para que a gente consiga colocar a cor nela novamente para que, batendo o olho, a gente saiba quem perdeu média. Eu acho que o mais importante é quem perdeu média, na verdade, porque se perdeu média, é um aluno que eu tenho que dar atenção para que ele não fique depois de progressão parcial para o ano que vem. A ideia é não ter uma progressão para 2024. E uma outra coisa que eu lembrei agora importante também, alunos que estão em tempo integral, ele não deve levar atividade para casa, gente. Isso é importante ressaltar, eu nem escrevi aqui nessa planilha, talvez até eu acrescente depois para mandar para vocês, porque se o aluno fica o dia inteirinho na escola, eu não consigo entender por que ele perde média, porque afinal de contas ele está na escola, ele tem momentos de tutoria, ele tem momentos para estudar ali na escola com o próprio colega e tirar as dúvidas, com o próprio professor, um momento que possa conversar com ele. Então, assim, se ele está em período integral, eu particularmente não consigo entender por que ele perdeu média. E isso é uma coisa que depois a gente vai conversar em particular aí com as escolas que está tendo esse problema, né? Por que aquele aluno que fica o dia inteirinho na escola perde média? Outra coisa, se esse aluno está em tempo integral, ele vai fazer a progressão parcial na escola. Tem que ter um momento aí na escola para ele fazer as atividades. Manda ele para a biblioteca, não sei, ou mesmo nessa aula de tutoria, mas tem que ter um momento para que ele faça essa atividade na escola, porque um aluno que fica o dia inteirinho na escola e ir para casa fazer atividade ainda, ai gente, não dá, né? É complicado. Então, tenta organizar aí um horário para isso. Pode falar. Deixa eu interromper você um pouquinho. O pessoal no chat está colocando que a planilha já desde o início foi para a escola sem cor. Não foram eles que tiraram as cores da planilha. Ah, foi sem cor? Já foi sem cor. Ah, então tá. Vários estão colocando aqui que está sem cor mesmo. Entendi. Tá? Mais alguma coisa aí? A Cleusa está com a mão levantada. Pode falar. Posso? Claro. Então, bom dia, gente. Estou de volta. Estou Fernando hoje para as férias, tá? Com gás, tá? Também, né? Depois de 30 dias aí, tem que estar com gás, com netinha em casa. Quase 30 dias, porque eu participei de um monte de reunião das minhas férias. Pessoal, eu quero só completar a fala da Ana, que realmente a escola de ensino médio tempo integral não pode levar nada para fazer em casa, porque o menino vai ter hora, que hora ele vai fazer? Então, nós temos aí as aulas de estudos orientados, que tem aulas estruturadas, mas também tem que ter momento para fazer a tarefa, que tem que ser feita na escola, para estudar, porque são técnicas de estudo que ele vai aprender, por isso chama estudos orientados, e também para fazer essa progressão, viu, Ana Maria? Só para endossar e falar para você que, além da tutoria, a aula de estudos orientados, ela é para isso. Eu acabei de participar de uma reunião onde eles falaram exatamente isso, mandar nada para o menino fazer em casa, porque senão, que hora que ele vai fazer? Ele não vai dormir? Claro. Né? Daqui a pouco, o coitado do menino não tem hora nem para descanso. Tá bom? Era isso, obrigada. Beleza. Essas orientações da Cleusa também vale para o ensino fundamental em tempo integral, né? Que eles também têm a orientação de estudos, então, né, eles devem fazer tudo na escola, para não pesar quando chegar em casa, né? Eu vou acrescentar um slide aqui sobre isso também, que eu acho que é importante. Depois, as perguntas frequentes, né, gente, que ocorreram aí. Se o professor não quiser preencher planilha de acompanhamento, gente, professor recusando fazer planejamento ou plano de aula, e isso me preocupou, e muito, né, essa frase final aí. Porque, afinal de contas, gente, nas atribuições do cargo, falam exatamente o que é a função dele, e ele tem que fazer, não vou dizer um plano de aula, gente, daquele jeito que nós aprendemos lá no magistério, sabe, cada aula objetivo, não sei o que, habilidade de desenvolvimento, não é aquilo, mas pelo menos um roteiro semanal,
onde o professor chega na sala e fala, olha, paramos na última aula nisso, vamos continuar assim, assado. O que não pode acontecer é um professor chegar na sala e falar, gente, onde que eu parei na última aula? O que eu falei na última aula? Onde que tá? Abre aí o livro. Não é assim. Isso aí mostra desorganização, mostra-se até uma falta de planejamento e de respeito com o aluno que está ali em sala de aula, né? Então, eu penso que a gente precisa fazer no módulo 2, um momento de formação com os professores, explicando para ele o como fazer esse acompanhamento, como fazer esse planejamento, a planilha de acompanhamento escolar. Quando ele tinha, no DED, ele teria que fazer todas as atividades, fazer uma coluna para prova, outra avaliação, exercício, atividade em sala, mais a recuperação. Então, o professor, ele sempre fez no DED 5 abas, vamos falar assim. Por conta da planilha de acompanhamento, eu falei para vocês em reunião lá na nossa última reunião na escola Venceslau Braz, que o professor não precisa fazer mais essas 5 abas. Ele faz uma com o total de notas e uma de recuperação. E depois ele vai fazer a planilha de acompanhamento escolar mais a recuperação. Então, das 5 que ele fazia, ele vai fazer 4. 2 do DED e 2 da planilha de acompanhamento escolar para que a gente consiga acompanhar esse trabalho aí. E isso, gente, pode ser feito no horário de módulo. Sabe? Meia hora de módulo, um professor dita a nota para o outro, isso é coisa rapidinho, isso não é nenhum final do mundo. Mas se mesmo assim o professor ele se recusar a fazer essa atividade, esse plano de aula, esse planejamento, que é a atribuição do cargo, eu penso que primeiro o especialista tem que conversar com ele. E quando eu digo em registrar em ata, tudo na escola tem que ser registrado em ata. Tudo. A mãe vai conversar com você, registra em ata. O aluno agrediu o professor, foi grosseiro com você, registra em ata. Conversou com o professor, registra em ata. Gente, tudo tem que ser registrado, porque isso é um documento que resguarda você e a escola. Imagina se chega alguém e fala, não falei nada disso, não fiz nada disso. Registra. Isso é para resguardar mesmo o seu trabalho. Mesmo assim, não quer fazer? Conversa com o diretor conversa com esse professor e faz o registro de ciência, da ata de ciência, que ele está ciente que ele não quis fazer. E esse registro, gente, ele é tão importante. Eu tive há uns anos atrás um professor lá no Major Pereira contratado e uma aluna me falou que esse professor pegou o celular de uma aluna e tinha mandado mensagens, né? Umas coisas lá que não condizia com o cargo. Eu pedi para ela me encaminhar isso, ela me encaminhou, eu imprimi, chamei esse professor, fiz um registro em ata com a prova, com os textos que ele mandou para essa aluna e fotografias que ele tinha mandado. Falei para ele que ele estava sendo observado, tal, ele parou, isso já era final do ano, ele parou. Uns 2, 3 anos depois, ele voltou na escola para pegar a aula. E só que a secretária sabia disso tudo, porque eu mostrei todo o registro e coloquei na pasta do professor. Quando esse professor foi buscar a aula, ele foi pegar a aula lá, ele era o primeiro da lista. A secretária abriu a pasta e viu todo o registro, ela disfarçou, fechou, saiu e chamou o professor lá fora. E aí, com o professor lá fora, ela falou, olha, aconteceu isso aqui na escola, tal, você não vai poder pegar, não sei o quê. O professor falou, beleza, tudo certo, pegou as coisas dele, foi embora. E foi embora de Itajubá, foi embora para o estado de São Paulo. Porque o que ele fez era bem sério. Então, e se não fosse o registro? E se eu não tivesse feito esse registro, falado com ele, nem precisou do diretor falar nesse caso, porque só eu falando ele já catou, só ele vendo aqueles prints daquelas conversas que tinham ali, que eu salvei, foi suficiente para ele sumir daqui. Então, gente, isso é resguardar o especialista, resguardar o próprio aluno numa situação dessa. Então, anote e registre tudo. Não deixa passar em branco, falar, depois eu escrevo. Não, isso é importante para você mesmo, tá? Para você se resguardar do que acontece aí na escola.
Agora, a Elisa está aqui e eu gostaria de parabenizar as escolas que participaram aí, que se inscreveram no programa de iniciação científica e foram aprovados, né? Que é a Comendador Mário Goulart, não sei se vocês estão conseguindo ler, que está tão pequenininho, Barão do Rio Branco, Coronel Casimiro Osório, Major Pereira, Venceslau Braz, que hoje, vamos dar um parabéns duplo aqui para a escola Venceslau Braz, porque vocês estão fazendo 113 anos, se não me engano, e eu estou acompanhando aí nas redes sociais, e nossa, parabéns, eu acho que é a escola mais antiga, né, nossa, aqui, parabéns, estarei aí hoje à tarde, comemorando com vocês, e a escola Barão do Rio Branco. Mas aí, Elisa, fala um pouquinho aí desse projeto pra gente. Você tá aí? Ela já estava com a mão levantada mesmo, Ana, eu ia te interromper. Bom dia, pessoal. Ana, só antes de falar sobre o projeto, eu queria retomar, né, aquela fala sua ali sobre o plano de aula do professor. Tem escola, gente, que ainda faz muita confusão, professor que ainda faz muita confusão do que é, né, o plano da escola, o plano de curso, né, ou o plano de ensino e o plano de aula. Então, o que está acontecendo, né? As escolas que eu acompanho, pelo menos, a gente está cobrando, sim, os planos de aula do professor. Por quê? O plano de aula do professor é o principal instrumento dele para ele trabalhar. Vocês já viram um médico trabalhar sem um estetoscópio, sem um aparelho de aferipressão, sem um termômetro? Não existe, gente. Então, cada profissional tem que trabalhar com os seus instrumentos próprios para aquilo. E eu penso que o plano de aula do professor é o principal instrumento para ele trabalhar, né? Eu tenho falado que o professor ele está sendo muito audacioso até de entrar numa sala de aula sem um plano de aula. Muitas vezes ele entra apenas com um livro didático, só embaixo do braço, mais nada. Então, assim, é muito audacioso fazer isso, entrar numa sala de aula sem o seu plano de aula, né? E às vezes, quando eu peço o plano de aula nas escolas que eu acompanho, o que o professor faz? Ele faz Ctrl+C, Ctrl+V do plano de curso que veio da secretaria. Então, como a Ana Maria falou, o plano de aula, ele está previsto, né, na legislação como atribuição do professor. Então, não é opcional. Se ele está na legislação, precisa ser cumprido, né? Não é uma opção. Eu acho que eu vou fazer, acho que eu não quero. Não, gente, precisa fazer, faz parte da atribuição dele. E quando eu peço, muitas vezes, né, as especialistas da escola que eu acompanho pede, elas falam assim, eles falaram que não quer fazer, não. Ou se não, falam assim, eles já entregaram. Aí eu vou ver, eles fizeram cópia do plano de ensino, porque o plano de ensino também está previsto na legislação, só que a secretaria já ajudou, ela já enviou pronto. Então, ele, ao invés de fazer os dois, ele vai fazer só um, que é o plano de aula. Então, o professor precisa, sim, ter um plano de aula, né? De tudo que ele vai trabalhar naquele dia. Hoje é dia 11, o que eu vou trabalhar lá no primeiro 5? Eu tenho que descrever o que eu vou trabalhar. Não é colocar tópicos, não, como diz a Ana Maria, não precisa ser elaborado como era, com introdução, com objetivo, não precisa ser daquela forma elaborado, mas pelo menos um roteiro de trabalho o professor precisa ter. Eu não posso entrar numa sala e, como a Ana falou, o que eu vou dar aula hoje, gente? Onde que eu parei a aula passada? E isso está acontecendo muito nas escolas, gente. E eu ouço falar assim, mas antes vocês não estavam exigindo isso. Mas agora nós estamos exigindo sim, né? Se a gente pecou por não exigir, eu pelo menos acreditava que os professores estavam trabalhando com os seus planos de aula, que é o que a gente sempre fez em sala de aula, trabalhar com o plano. Então, se o professor não está trabalhando, ele está errando sim, porque faz parte da atribuição dele, e nós precisamos cobrar sim, tá, gente? Nós, enquanto superintendência, e vocês, enquanto especialistas, a direção, né, quem acompanha a parte pedagógica da escola, tá? Então, precisa sim ser cobrado. E quando ele questionar e falar que não quer fazer, a gente mostra para ele a legislação. E se ele não quiser cumprir a legislação, a gente procura os meios que a Ana colocou aí, faz o registro, faz uma ata de orientação, né? O professor que ele é contratado, ele pode ser desligado da escola, e o efetivo tem outros meios também. O que precisa é seguir a legislação, tá bom? Outra coisa que eu queria conversar com vocês antes também de falar da iniciação, eu já falei em várias reuniões, gente, sobre a escola ler as coisas que vão para a escola, né? Os e-mails, as orientações, né? Eu vou dar 2 exemplos que aconteceu semana passada e essa semana, que eu falo para vocês que muitas vezes as escolas não estão atentas, né, às orientações que são enviadas para a escola. Uma das escolas, né, sobre
aquele concurso do jovem senador, concurso de redação. A escola, ao invés de enviar para a superintendência, enviou para a secretaria. Ou seja, não leu, gente, as orientações, estava em edital, né? E aí eu estou tentando agora reverter a situação para não prejudicar o aluno, porque o nosso foco é o aluno, não é professor, não é diretor, não é especialista, não somos nós, o nosso foco é o aluno, é para ele que nós trabalhamos, eu falo sempre isso. O aluno é o nosso foco, é o nosso, a pessoa principal do nosso trabalho é o aluno. E eu estou tentando reverter, né? Aconteceu esses dias também, que eu até comentei no grupo, a Ana Maria depois colocou lá no grupo de diretores, por engano ela enviou uma planilha da EJA, né, para ser preenchida, era para, sou eu que preencho, por engano ela enviou para a escola. Aí fala, mas ela que enviou. Tudo bem, ela enganou, enviou, foi um erro, foi. Mas, junto com essa planilha, também foram orientações. E se a escola preencheu lá, que era eu que preencheria, é porque a escola não leu as orientações. Né? Então, assim, vamos ler, gente, não é enfeite, não. Se chegou um memorando, uma resolução, uma orientação, a gente precisa ler. Isso eu chamo isso para nós também, tá, gente? Enquanto superintendência, às vezes na correria a gente passa batido, não lê alguma coisa e está errado. Nós temos que ter o hábito de ler, né? Porque nós, enquanto educação, somos uma porta de entrada para o cidadão leitor. E se a gente não está lendo, está errado. Né? Se nós não estamos lendo, eu chamo isso para nós também, não só para a escola. Se nós não estamos lendo, está errado. Nós temos que começar a ler direitinho as coisas para a gente evitar o erro. Não vou falar que a gente não vai errar mais, não. Mas a gente vai evitar, né? Muito erro, sim. Então, é isso, gente, que eu queria pedir essa colaboração de vocês, tá? E agora vamos falar, né, como a Ana falou, do projeto de iniciação científica, dos projetos, né? Nós tivemos aí os editais, as escolas, algumas escolas se inscreveram, nós tivemos 22 projetos inscritos e, infelizmente, né, a gente tinha só 6 vagas para a nossa superintendência. Foram 400 projetos dentro do estado de Minas inteiro, né, e a gente tinha 6 vagas, porque foi distribuído vagas para outras superintendências, né, e aí me perguntaram de onde que saiu, Elisa, essas 6 vagas? Por que nós tínhamos 6 vagas, né? Isso foi de acordo com as participações em anos anteriores, né? Nós já tivemos 2 edições anteriores, essa é a terceira, e pelo número de escolas que nós temos também na nossa regional, tá? E aí a gente tinha 6 vagas, a gente poderia, nós fizemos uma pré-seleção na superintendência e depois a secretaria fazia a seleção lá final, né? A gente poderia ter escolhido 6 para enviar para a secretaria. E de tanto a gente pedir, porque em outras superintendências também, de tanto a gente incentivar, né, gente, e as escolas, e as escolas também estão mais interessadas em participar, eu acho isso aí muito bacana, eu acho muito importante. Nós pedimos para a secretaria deixou, né, a gente enviar até o dobro do que a gente poderia ter. Então, a gente poderia ter 6, nós enviamos 12 projetos da nossa superintendência, tá? E dentro desses 12, a secretaria escolheu os 6, que vão estar trabalhando no ano de 2023 e 2024. Nos anos anteriores, o projeto era desenvolvido durante só um ano e agora, esse ano, com 2 anos, tá? Então, eles vão estar desenvolvendo esse ano e o ano que vem. E como a Ana falou, né, foi por ordem. Como que foi escolhida, Elisa? Foi por ordem de pontuação, né? Tinha um barema com vários itens e a gente ia pontuando esses itens ali obrigatórios e até chegar na pontuação final. Então, foi escolhido, né, em primeiro lugar, Comendador, Mário Goulart, né? Depois Barão do Rio Branco, a Coronel Casimiro Osório, a Major João Pereira, a Venceslau Braz e um outro projeto da Barão Rio Branco. Então, a Barão Rio Branco terão 2 núcleos de pesquisa esse ano, tá? Não foi, aí alguém perguntou, por que tem escola que tem 2 e nós enviamos um projeto, não foi escolhido? Não fomos nós, viu, gente? Foi uma pontuação, então, dentro da pontuação final, porque teve outras escolas também que enviaram mais de um projeto, mas dentro da pontuação final é que foram escolhidos os projetos, não foi privilégio, né, privilegiando nenhuma escola, nada disso, a gente foi bem imparcial, seguindo mesmo, né, a Cleusa agora acompanha comigo, né, até esqueci de falar,
eu acompanhava sozinha, a Cleusa desde o ano passado, estava muito pesada, a Cleusa se ofereceu, então eu já agradeço a Cleusa para estar junto comigo, então todo esse processo a Cleusa acompanhou também, né? Nós acompanhamos ela acompanhou todo o processo junto com a gente. Tem ajudado muito, né? Graças a Deus. Então, gente, foram esses projetos escolhidos. Anteontem nós fizemos já uma reunião com os professores orientadores dos projetos, né? Eu e a Cleusa, e já conversamos com eles, e a partir do dia de ontem já começou o projeto a ser desenvolvido, né? Na escola, oficialmente. E aí tem que estar atento para uma coisa, aí já falo de uma coisa também, já chamo aí a responsabilidade, né? Quando o professor orientador foi se inscrever com o projeto, né, para participar, teve até um termo que ele tinha que preencher, né, falando que ele estava disponível para estar tocando esse projeto, né, na escola, dependendo do número de aulas, porque o professor orientador, ele recebe, né, uma extensão de carga horária de 5 aulas. Então, ele assinou até um termo falando que ele estaria disponível, que ele não ia sair de férias prêmio, que ele não tinha nenhuma pretensão de se afastar por nada. Essa era uma condição. Então, foi escolhido esses 6 projetos e eu preciso do compromisso de todas as escolas agora para cumprir esses projetos. Porque, como eu falei, foram 23 projetos inscritos e os que não participaram não tiveram chance, e agora os que foi escolhido, algum não vai querer participar. Eu acho que precisa ter agora esse comprometimento das escolas, de fazer que esses projetos sejam desenvolvidos, né? Então, basicamente, é sobre isso que eu queria falar com vocês, explicar, né, como que foi essa seleção, porque teve algumas escolas que ficaram, às vezes, um pouco chateadas porque não foram escolhidas. Então, só falando que, né, teve todos esses critérios, não foi uma coisa assim de escolha aleatória, não, tá bom? E aí, as coisas específicas, a gente está conversando diretamente com essas escolas que vão desenvolver, tá? Falar um pouquinho sobre a EJA agora, gente, que eu gostaria de falar um pouquinho sobre a EJA, né? Nós temos também alguns critérios da EJA lá, conforme eu já pedi, os representantes de turma da EJA, porque a secretaria quer ter um contato direto com os representantes, né, com os alunos, então por isso que eu pedi o nome completo, um e-mail que seja acessível, porque não adianta o aluno dar um e-mail que ele não tem acesso, né, de preferência o institucional, a secretaria deixa bem claro isso, para poder estar entrando em contato direto com eles, que de tempos em tempos eles vão responder formulários, planilhas, para a secretaria estar acompanhando aí como está sendo desenvolvido dentro da escola. E o que eu chamo a atenção, gente, para escolas que têm EJA, né? Não só as escolas que têm EJA, mas as escolas de ensino que funcionam no período noturno, né? Eu costumo ver, assim, lógico, não são em todas as escolas, mas pelo menos em escolas que eu passo, que eu acompanho, que eu vejo, eu não noto o mesmo empenho, às vezes, gente, no período noturno que eu vejo nos outros 2 períodos. E principalmente nas escolas de EJA. Então, o que eu falo? A escola de EJA, gente, não adianta querer trabalhar, né? Eu tenho bastante experiência, inclusive fui professora de EJA durante muito tempo. Então, assim, a escola de EJA não adianta você querer trabalhar conforme você trabalha com as outras turmas, as turmas de EJA. Por quê? Porque não vai funcionar, gente. É um público diferente, né? Muitas vezes são alunos que já estão fora da idade, são alunos que trabalham o dia todo, são alunos, às vezes, pais, mães, que já têm família, já têm uma carga pesada de trabalho. Então, querer conduzir as turmas de EJA, como você conduz as outras turmas, não vai funcionar. E o que eu tenho visto? Eu tenho visto escolas que estão com 4 alunos numa turma de EJA, que estão com 3 alunos, e tem uma escola até que a gente fechou uma turma da EJA porque tinha 2 alunos só. E aí esses 2 alunos estavam lá, mas eles tinham disponibilidade para estudar em outros turnos, a gente conversou com eles falaram, professor, por mim tudo bem, eu até trabalho, mas eu trabalho junto com meu pai, isso não vai mudar em nada não. Eu, ao invés de trabalhar de manhã, por exemplo, eu trabalho à tarde, então foram para os outros turnos e fechou essa turma. Porque eu vi que não teve esse empenho. E às vezes a gente fala, Elisa, eu corro atrás dos alunos, a gente está correndo atrás dos alunos, mas não está funcionando. Mas será que a gente está correndo atrás desses alunos, fazendo uma busca ativa efetiva para esses alunos e, ao mesmo tempo, proporcionando, né, um estudo para esses alunos relacionado, né, com a realidade deles ali? Porque às vezes eles não têm interesse, porque aquilo ali não está fazendo sentido para eles, gente.
E aí eles não têm interesse mesmo, já estou cansado, trabalhei o dia todo, cuidei de filho, cuidei de casa, e aí vou para aquela aula que às vezes não tem sentido nenhum para mim. Como que funciona? Então, para vocês estar atentos a isso, por favor, a essa parte da EJA, né? E nós temos, né, vocês já sabem, as escolas que tem EJA, nós temos no final do ano os seminários, né, regionais e estaduais. Nós já tivemos escola campeã aí do seminário, né, que foi escolhida. Então, eu já peço para vocês que desde agora, de maio, né, já deveria ter sido do primeiro trimestre, que vocês conversem com os professores da EJA para estar desenvolvendo, né, projetos e trabalhos significativos com essas turmas, para a gente ter o que apresentar nesses seminários. Eu lembro que o ano passado eu fiquei igual uma louca, né, com a vela acesa aqui, correndo atrás de um projeto da EJA, não achava nenhum, e achei poucos, né, pouquíssimos, de tanto eu ficar mesmo meio que implorando, gente, por favor, não tem uma atividade, uma boa prática da EJA, alguma coisa, porque o que a gente vai apresentar no seminário, e a gente quase não achou, gente, nada. Então, nós vamos começar a partir de agora, né, conversar com os professores da EJA para desenvolver projetos e atividades que sejam realmente, né, relevantes, de intervenção na escola ou na sociedade, né, na comunidade. Vamos conversar isso com eles, tá bom? E aí, a última coisa que eu queria falar, que eu acompanho também, que são os representantes de turma, né, que eu sempre pego nisso. Representante de turma agora está na fase de desenvolvimento do plano de ação. E o plano de ação, gente, ele é do estudante. O plano de ação não é do professor, não é do diretor, não é do especialista. Tem escola que, toda escola tem, né, o professor orientador desses representantes, que é o professor que acompanha tudo que eles desenvolvem dentro da escola. E algumas escolas, os estudantes mesmo escolheram, às vezes, algum especialista que tem mais afinidade com eles. Mas o que eu peço, gente? Deixa os estudantes trabalhar. Não sou eu, né? São vocês que vão desenvolver esse plano de ação. E não é o que eu quero ou o que vocês querem para esse plano de ação. Esse projeto é livre escolha dos estudantes. A gente vai só orientar. É uma coisa muito assim de outro mundo que não dá para acontecer na escola. Você orienta, fala, olha, infelizmente, talvez isso não seja possível, ou não é possível agora, nesse momento, mas talvez em outro momento. Mas não é o que eu quero. Ah, o plano de ação do estudante esse ano vai ser tal coisa. Porque eu já decidi que vai ser isso. Não, não sou eu que decidi, né? Não sou eu que decido. Deixa os estudantes, eu tenho elogiado, tem diretor me enviando fotos de projetos, deixando os alunos serem protagonistas, e eu vibro muito com isso, gente, porque o estudante, né, o aluno protagonista é isso, deixa eles fazerem as coisas, e eu gosto muito quando eu vejo isso, quando eu vejo que o estudante está tomando conta daquilo que é deles, que é a escola é deles, não é nossa, né, a gente vai, como adultos, né, e como responsáveis por eles, a gente orienta, mas são eles que precisam tomar essas decisões, e quando a gente deixa por conta deles, né, eu chego na escola, os especialistas, o próprio diretor falam, nossa, é verdade, olha, você falou aquele dia, é verdade, hoje eles fazem tudo, eu deixo por conta deles, né, o conselho de representantes, os grêmios estudantis, eles estão fazendo de tudo dentro da escola, né, junto com a MTI também, com os clubes protagonistas, então está sendo muito bom, eu até vi essa semana, naquelas lembranças lá do Facebook, né, já faz 6 anos que a gente está nessa luta para o aluno ter voz, ter vez dentro da escola. E quanta coisa já mudou, quantas mudanças significativas eu já tenho visto nas escolas. Então, né, as escolas que estão deixando os alunos ser realmente protagonistas, né, eu agradeço mesmo, parabenizo, porque eu acho que essa é o nosso papel, esse é o nosso papel, né? Essa é a nossa função na escola, deixar o aluno ser protagonista e cuidar da aprendizagem dele. Então, é isso, gente, que eu queria falar. Obrigada. Nada. Obrigada, Elisa. A Luziana está aí, para a Luziana falar um pouquinho do Geng? Sim, Ana, eu estou aqui. Um pouquinho sem voz, né? Essa semana está complicado para mim, mas eu vou falar um pouquinho, porque é uma fase que a gente está vivenciando aí do Geng, e nós temos muitas escolas que vão participar da fase microrregional. E a fase microrregional vai acontecer na semana de 12 a 18 de junho. Vai ser aqui em Itajubá. E nós temos também muitas escolas que vão ficar alojadas aqui em Itajubá, né? E o que cabe aos especialistas? Ajudarem nessa
no plano de estudo do GENG, porque os estudantes não é porque eles vão ficar uma semana alojados que eles vão ficar sem atividades escolares, né? Então, no documento de orientação das diretrizes do GENG, já vem ali algumas sugestões. Os professores devem elaborar esse plano de estudo para os estudantes e pode ser os mapas, seguindo os mapas que estão lá disponíveis no site, tá? Mas é claro que de acordo com o planejamento do professor, tá? Seguindo o currículo referência de Minas Gerais. Então, não é uma coisa aleatória, é uma coisa que eles estejam vendo. E esse plano pode ser feito por grupo de estudantes que estejam no mesmo ano de escolaridade. Então, se eu tenho alguns alunos que são do mesmo ano de escolaridade, eu posso elaborar um plano único, tá? E quem vai acompanhar essa execução na escola de alojamento é o professor que está acompanhando, geralmente é o de educação física, e nós da superintendência vamos estar monitorando. A reunião técnica do GENG vai ser no dia 25, aqui em Itajubá, na Praça Esportes, a partir das 8h30, e com presença obrigatória de cada escola para conferir, para depois, né, confirmar a participação. Eu tenho gerenciado isso no sistema e tenho ajudado as escolas que estão com dificuldade para a inscrição dos atletas, e a gente ainda está em processo, porque as inscrições dos atletas podem acontecer até dia 18 agora de maio, tá? E aí depois que estão inscritos, a gente tem regulamentos próprios e as dúvidas a gente vai tirando específico. Mas o que a gente quer falar com vocês é que acompanhe a questão desse plano de estudo para que venha para o GENG, tá? A questão da frequência dos estudantes que estarão participando é normal, eles têm presença garantida, e aí coloca uma observação que eles estão amparados pela lei 23.822, que é de 2021, tá? E qualquer dúvida que for tendo sobre o GENG, pode entrar em contato tanto comigo como Renata, nós duas estamos à frente do GENG este ano. Ô, Luciana, tá bom? Oi. é só para deixar bem claro, os atletas que vão ficar alojados, no caso vai ser lá no Major Pereira, esses atletas, eles levam atividades para serem feitas lá no alojamento, né? Isso mesmo, isso mesmo. E os alunos que são do Major Pereira, lógico que não vão poder ficar lá porque os atletas estarão lá. Eles também têm atividades para serem feitas em casa, correto? Sim, isso mesmo. Tem um plano para eles executarem em casa. Entendi. Então tá. Tá? Certinho. Então depois a gente entra em contato com as escolas dos atletas que vão estar lá no Major, né, alojados, para a gente conferir esse plano também e alinhar isso direitinho, né? Isso mesmo, certinho. Gente, aí qualquer dúvida, a Ana Virgínia levantou a mão, é sobre o GENG? Isso, Luciana, bom dia para vocês. Qual que é o número da lei? Eu perdi o finalzinho dela, 23.222 de... É 23.822 de 2021. De 21, ok. Obrigadinha, Lei Campara, obrigada. De nada. Gente, qualquer dúvida que precisar, pode entrar em contato comigo que a gente está resolvendo, tá bom? Abraços. E agora, gente, para terminar, eu vou até tirar o meu slide aqui. A Cecília vai falar um pouquinho para a gente sobre avaliação, né, Cecília? Deixa eu tirar o meu slide para você colocar o seu. Então, Ana Maria, tem 15 minutos, né? O slide que eu preparei gasta mais tempo do que 15 minutos. Não sei se vale a pena a gente iniciar, porque vai encerrar às 11h30, né? Isso. Eu acho que a gente podia fazer, então, uma outra reunião semana que vem. Você fala um pouquinho do prêmio, sim, né? Eu acho interessante. O que eu tenho para falar para vocês sobre as avaliações, só para a gente se situar, né, em que ponto que nós estamos. Nós já terminamos, né, as avaliações diagnósticas, já tem resultado preliminar, né, vocês já viram os resultados. Eles foram retirados do ar temporariamente, somente para algumas organizações que eles estavam fazendo, justamente por causa do prêmio mesmo, e eles retornarão em breve, né, assim o CAED nos informou. Então, nós estamos aguardando. E agora, nós teremos, em junho, a avaliação intermediária,
né, que vai avaliar os conteúdos, as habilidades trabalhadas no primeiro e no segundo bimestre. Então, nós vamos aguardar, porque nós não temos datas ainda, será, né, essa avaliação ela será em junho, mas não tem a data precisa ainda, nós estamos aguardando orientações da secretaria. O que tem de mais novo, vou até projetar o memorando aqui, para a gente verificar as datas, né, do cronograma. Nós temos um cronograma aí do prêmio, né, esse memorando 3, ele chegou em 5 de maio, na verdade ele foi publicado em 5 de maio, mas ele chegou para nós ontem, né, e aqui nós temos o cronograma. Então, qual é a data que nós estamos? Nós estamos aqui, né, até o dia 8 foi feita a regularização da caixa escolar das escolas, e eles estão finalizando hoje a análise dos recursos que foram interpostos pelas escolas. Em Itajubá, nós tivemos apenas uma escola que entrou com recurso com relação à participação dos estudantes, né? Porque nesse prêmio, eles vão considerar apenas a participação em todos os, né, os componentes curriculares que foram avaliados na avaliação diagnóstica para conferir o prêmio, né? Então, nós estamos aguardando agora a análise desses recursos para a publicação dos resultados, que vai ser a partir do dia 13, né? Então, não tem também ainda uma data muito certa, mas a partir do dia 13 de maio nós vamos ter a publicação aí da lista de escolas premiadas. E elas, e a partir do dia 17, né, de maio, será a escolha dos projetos, né, do portfólio pelas escolas premiadas. Então, as escolas premiadas recebem um formulário, e nesse formulário elas vão fazer a escolha dos seus projetos seguindo cada porte aqui, né, cada porte terá um valor, né, terá o recurso destinado aos portes, que antigamente, né, anteriormente nós tínhamos uma premiação de R$100 mil para o segundo prêmio, independente do tamanho da escola. Esse ano não, esse ano nós vamos ter os prêmios de acordo com o tamanho da escola, né, com o porte. E aquelas escolas que não estão com as caixas escolares regularizadas, elas automaticamente são desclassificadas do prêmio, né, e outra escola vai entrar no lugar dessa que está desclassificada, tá? E dia 8 já foi feito todo esse processo, né, de verificação, então agora nós estamos só aguardando mesmo a publicação deste prêmio. Com relação aos resultados da avaliação do PROALF e do PROEB, nós tivemos aí os resultados preliminares, que vocês também tiveram lá o período, né, para interpor recursos, caso não concordasse também com a participação, né, porque o resultado não tem como não concordar, porque o resultado quem avalia, quem analisa é o CAED, e eles analisaram todas as avaliações que foram encaminhadas, né, então o que a gente poderia interpor recurso era somente com a participação mesmo. E também não está no ar, porque a gente estava com os resultados preliminares, né, agora nós estamos aguardando a publicação dos resultados oficiais, que também devem ser publicados no mais tardar na semana que vem, assim a secretaria nos informou. Então, vamos aguardar também. O que eu chamo atenção, gente, para a publicação desses resultados, eu preparei todo um material interessante que eu gostaria de trabalhar com vocês. Se semana que vem a gente tiver tempo, né, Ana Maria? Nós vamos marcar outra reunião, porque é interessante a gente fazer essa navegação guiada pelos resultados, entender a tabela, entender a escala de proficiência, os intervalos, os padrões de desempenho, né? Nós temos uma escala interativa, então é interessante cada escola visualizar o seu resultado. Mas o que eu preparei aqui é de modo geral, né, da nossa superintendência, e que dá, assim, para a gente visualizar um pouquinho de cada instrumento que nós temos lá. São instrumentos riquíssimos, né, de preparação do planejamento do professor, como a Elisa falou, que é de primordial importância a preparação desse planejamento do professor, mas ele precisa ser baseado não somente no plano de curso, mas como também nessas avaliações externas, né, que elas são também um norte para o professor planejar. Então, se ele pega
o professor pode até questionar, mas o meu aluno do 9º ano que apresentou esse resultado não é mais o mesmo. De fato, não é mais o mesmo. Mas isso dá um norte para o professor, que ele precisa dar maior ênfase naquelas habilidades que os alunos ainda não consolidaram, né? Porque nós vemos muitos casos que os alunos não consolidaram, os alunos de 9º ano, às vezes, eles não consolidaram ainda habilidades de 5º, que a gente tem lá na escala, nós temos os intervalos e nós verificamos que aqueles alunos de baixo desempenho, muitas vezes eles não consolidaram habilidades ainda até de anos iniciais, porque muitos não estão alfabetizados. Então, o professor pode fazer o foco dele no planejamento, também nas avaliações externas, né? Outra questão também que eu gostaria de clarear para vocês, que essa navegação na plataforma do CIMAVE, ela pode ser visualizada por todos os inscritos na plataforma. Então, nós temos casos de professores, de especialistas, que ainda não estão cadastrados. E eu já falei outras vezes, né, falo novamente que quem pode fazer o cadastro desse professor é o diretor da escola, que tem uma senha maior, vamos dizer assim, né, tem um perfil maior, que pode visualizar mais coisas e que também pode fazer o cadastro dos profissionais. Mas para visualizar os resultados, todos os inscritos na plataforma têm condições de visualizar e trabalhar com esses resultados, né? Eu sempre falo nas escolas que eu acompanho que esses resultados, gente, eles são, assim, temas de várias reuniões de módulo coletivo, né? A gente pode fazer uma reunião para interpretar os resultados, outra reunião para analisar o índice de proficiência e verificar a tabela, verificar esses intervalos. Então, nós podemos fazer várias reuniões pedagógicas baseadas nesses resultados. Que se a gente tiver tempo, se for possível, na semana que vem, eu gostaria de trabalhar com vocês os slides que eu preparei. Então, assim, bem simples e bem fáceis de entender e de navegar na plataforma do CIMAVE, tá? Então, acho que essas são algumas colocações que eu trouxe, né, que eu gostaria de colocar com vocês, clarear para vocês. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, eu estou disponível. Bom, se aparecer aí, o pessoal pode perguntar. E a Cleusa, né? Quer falar aí, Cleusa? Eu quero. Dá licença que eu queria dizer para o pessoal do MTI, as escolas de MTI, para ficar alerta, porque nós vamos começar o ciclo de acompanhamento formativo, tá? Então, são 12 escolas, o ciclo dura 4 horas, então eu já vou agendar, tá? E vou mandar para vocês uma prévia, vocês já vão me falar se tudo bem naquele dia, né? Eu vou ver com a Ana Maria segunda-feira, porque a gente tem que fazer uma logística de carro também, né? Para poder estar indo. E aí, mas vocês já fiquem preparados com os materiais que vocês precisam, porque agora é a hora de apresentar os resultados do primeiro período, tá bom? É isso, obrigada. Ana Maria, deixa eu só completar um pouquinho com o PSE. Pode falar. Olha só, o PSE, gente, vocês, é o Programa Saúde na Escola, né? Eu encaminhei ontem um e-mail para vocês referente ao Maio Amarelo, que é a prevenção de acidentes de trânsito, né? Então, a coordenadora lá de Belo Horizonte, a Rosália, ela pediu que se alguma escola já tiver alguma atividade, assim, interessante, né, que vocês estejam fazendo com relação a essa ação, vocês poderiam encaminhar para nós o projeto, escrito, as fotos, né, escolhe uma foto só, porque senão pesa muito, a gente não consegue enviar as fotos, e encaminhar para mim, né, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, para eu encaminhar para a secretaria. Então, durante este mês, né, nós já estamos hoje no dia 11, então esse final, né, esses 20 dias que nós temos ainda para terminar o mês, quem tiver alguma atividade interessante que estejam fazendo, encaminhar para a gente, tá bom? Obrigada. Certinho. Terezinha, pode falar. Resultado, bom dia. Bom dia. Bom dia, é sobre o acesso ao resultado das diagnósticas. Eu entrei no CIMAVE hoje e tem uma mensagem lá que está temporariamente indisponível. Então, foi isso que eu acabei de falar. Eles retiraram do ar, porque eles estão consolidando, né, a participação dos estudantes
para o Prêmio Escola Transformação. Então, assim que passar essa fase, que eles estão analisando os recursos e eles estão fazendo outras análises, eles retornarão com os resultados. Tem uma data prévia? Não tem uma data prevista. Eles falaram que, no mais tardar, após a publicação, né, das escolas premiadas, eles voltarão com esses resultados. Assim também eu falei dos resultados do ProAlf e do ProEP, que está também fora, né, e nós já tivemos aí a publicação de resultados preliminares e os resultados definitivos talvez sejam publicados na semana que vem. Nós estamos aguardando também. Obrigado. Ô, Ana, Renata, eu quero, né, eu acho que eu até já falei com o Edinho, né, o inspetor, mas eu não sei se ele chegou a falar para vocês, que ele já estava entrando de férias, realmente parabenizar pela planilha, tá? Porque eu que passei por isso aqui na secretaria o ano passado, acompanhando as meninas para fazer o boletim do novo ensino médio manual, aquilo lá eu falei, quem passou por isso, só tem mesmo que realmente o nosso boletim está pronto. Nós levamos quase um mês para confeccionar, estava quase vencendo o bimestre, com pouca gente para trabalhar, então realmente estão de parabéns, viu? Ajudou, excelente. Ai, que bom, que notícia boa. Eu falei com ele, mas ele já falou, eu agora estou de férias. Eu falei, em oportunidade, vou falar com elas, tá bom? Legal, notícia boa. Aliás, eu até postei lá no grupo dos especialistas que a Escola Casimiro fez A pessoa que é do Casimiro, ela deve ser muito boa de Excel, viu? Antes de mais nada, parabéns aí para quem está mexendo lá. Porque o professor digita em cima, a nota aparece embaixo, é só copiar ali, colar, tira o nome do aluno, cada aluno com um número, acabou o problema, né? Quando você mandou aquilo lá, através daquilo lá mesmo, a TB nossa aqui, excelente também, Excel, já tinha feito um boletim também, tá? Olha que legal. Nós copiando também, tá? Tem que ser, a gente tem que criar estratégia para resolver os problemas da escola, né? A gente tem que facilitar o nosso trabalho, não dificultar, né? Eu achei excelente o que você falou também, né? Não precisa ficar indo na escola. Não é que não precisa, mas dizer, facilita para todo mundo vocês acompanharem a escola e saber no dia a dia, porque são bastante escolas para acompanhar, né? Muitas. Isso que nós comentamos, né, Ana Maria? Isso que nós comentamos, porque nós estamos com muitos projetos, muitas escolas para acompanhar. Então, quando a gente precisa saber de algum dado da escola, a gente corre lá na planilha, a planilha está completa, a gente tem tudo. Outro dia mesmo, eu e a Luziana precisava saber de um dado de uma escola, eu falei, não, peraí, Luziana, vamos lá na planilha ver primeiro, que eu ia perguntar para a especialista. Eu nem precisei, eu fui na planilha e os dados estavam lá, então a gente pôde conferir lá, né? Não é que a planilha vai substituir a visita, não é isso. Mas que a gente pode ter mais contato com a escola através dos dados, né, que estão postos lá. Eu até brinquei e falo para eles, né? Eu agora estou na direção, saí do especialista, mas o especialista não saiu de mim, não. É a parte que eu fico 24 horas. Que bom. Agora eu tenho uma outra pergunta, voltando lá no primeiro assunto, a respeito de correção de notas. No começo foi falado que o ano passado a gente abria, o professor inseria, ou a gente inseria o especialista, e acabava dando uma confusão. E foi falado que ia passar para a secretaria. Como que pode ser feito? Peraí, você está perguntando do DED? É do DED, voltando no DED. No DED, gente, uma coisa que eu não falei, que é importante ressaltar aqui, que eu já falei ano passado e eu tenho que falar sempre. Quando tem uma nota errada de professor, não tem problema abrir o DED. O problema é não fechar o DED no prazo de 2 horas. O especialista tem que abrir o DED, arrumar a nota e fechar o DED no prazo de 2 horas. Se ele passa desse prazo de 2 horas, vai para a secretaria que foi reaberta e a secretaria manda para mim por que a escola abriu, não sei o que, e começa de novo na minha cabeça. E no prazo de 2 horas, não. Você pode abrir, arrumar a nota, fechar, que a secretaria não recebe essa notificação que foi aberta. Então, inclusive, até uma especialista me perguntou isso outro dia. Posso abrir o DED? Quando? Gente, em qualquer momento você pode abrir o DED. Mas o problema é que tem que fechar no prazo de 2 horas. Não pode ficar aberto. Isso é que tem que ficar atento. Então tá bom. É porque eu fui pegando as notas que tinham para correção e falei para os especialistas. O dia que, vamos dizer, tiver autorizado, a gente abre, é aquele dia, abre, já chama o professor e já põe. Porque aconteceu muito com a gente de abrir,
vou chegar em casa e vou pôr a nota. Aí passa 2 horas, passa 2 dias e... Eu até aconselho que o professor, que o especialista abra, arruma e feche. E avisa o professor, ó, eu já arrumei, tá? Porque é mais rápido. Se você abrir, o professor chegar em casa, for fazer, vai passar das 2 horas mesmo e aí vai gerar problema. Tá. Então tá certo seguir isso. O especialista abrir, lançar e fechar, né? Acho que é melhor, né? Isso, aí não tem problema nenhum. Só confere a hora, não pode passar de 2 horas, não. Então tá jóia. Obrigada. Ana Maria, só mais um recadinho. Não sei se você está previsto essa questão para a gente falar um pouquinho da GID e do EFTI. Pode falar. Então, da GID, eu até não sei se a Joanita gostaria de falar, se eu posso falar, Jo, o que você acha? Joanita? Joanita quietinha aí. Ela está quietinha. Então, da GID, são só 5 escolas que nós temos, né? A Casimiro Osório, a professora Arcádia, Gabriel Ribeiro, Ana Laura e... eu já falei as 5? Ana Laura, Gabriel, Casimiro, professor Arcádia e a Inácio João. Então, essas 5 escolas de ensino fundamental, né, que elas são exclusivas de ensino fundamental, elas têm a GID. Nós temos uma ação aí que se encerra amanhã. Então, a Júlia, que é a coordenadora da FDG, ela pediu para vocês não se atrasarem. Dia 12 é o limite máximo para preencher a autoavaliação e encerrar as atividades, né, preencher os formulários e encerrar a atividade dia 12, tá? E também não deixar de preencher o painel de evidências, que é também muito importante, que precisa ser preenchido. E das ações ver e agir. Com relação ao EFTI, a Joanita e eu estamos preparando um material para a gente fazer uma reunião exclusiva com as escolas que têm EFTI, né, a semana que vem. Então, nós vamos fazer com vocês um estudo do documento orientador. Nós estamos preparando, né, uma reunião bem bacana para a semana que vem com vocês, tá? Então, as escolas de EFTI, fiquem atentas que a gente vai, né, convocar vocês para a semana que vem, tá bom? Certinho? Gente, 11h30, vamos ser pontuais. Muito obrigado pela presença de todos, tá bom? Se aí ficou alguma dúvida pontual aí da sua escola, pode entrar em contato com a gente, que a gente tenta ajudá-los aí, tá? No mais, muito obrigado pela presença de todos aqui, pelas analistas aí que nos ajudaram, pela disponibilidade de vocês. Muito obrigado, tenham um ótimo dia e parabéns para a Escola Venceslau Braz, tá?